Graça e paz a todos. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Quero ler com você os primeiros 9 versículos. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ele ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Amém. Eu quero convidar você para nós orarmos mais uma vez. Feche os teus olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Amado, querido e santo Deus, como é bom estar na tua presença. Espírito Santo de Deus, tu que estás entre nós, ministra nesta hora os nossos corações, traz ao nosso coração aquilo que nós não sabíamos, traz ao nosso coração aquilo que vai nos movimentar através do nosso espírito, em buscar a presença do Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Por que vocês estão buscando entre os mortos ao que vive? Por que busca entre os mortos ao que vive? Essa foi a indagação, esta foi a pergunta. Amados irmãos e queridos amigos, hoje é um dia muito especial para todos nós, cristãos. É um dia onde nós, que fazemos parte da Igreja de Cristo Jesus, hoje eu dizia para minha esposa: Feliz Páscoa, minha querida esposa. O túmulo está vazio. Aquele que entregou a sua vida por nós, ressuscitou dentre os mortos. E ele vai voltar, o noivo vai voltar a buscar a sua noiva, aleluia. Jesus, nós estamos esperando por ele, ele é o noivo, e ele diz que a sua igreja é a noiva. E nós vamos viver esse grande, tremendo e maravilhoso encontro, um dia. Para nós esse é um momento muito especial, é um dia de festa o dia de hoje, porque nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus, aquele que vive para sempre, aleluia. Nós celebramos a vitória que Jesus teve sobre a morte. É claro que não há crente algum em Jesus Cristo, na sua palavra, que não saiba desse acontecimento, o qual nós comemoramos hoje, o dia da Páscoa. Porque nele repousa a nossa fé, mas hoje eu quero que nós juntos, nós analisemos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e mais ainda, o grande significado que isso representa para cada um de nós. Ressurreição, o primeiro dia da semana, diz o texto que nós acabamos de ler. Nós podemos ver isso nesse verso, onde Maria Madalena
e as outras mulheres que seguiam Jesus, podemos dizer também discípulas de Jesus, porque um discípulo é aquele que é um seguidor de Jesus. Elas eram discípulas de Jesus, elas foram ao túmulo. É bom nós entendermos um pouco o pano histórico, o pano de fundo. Lembre-se, a história diz que elas estão indo no túmulo no domingo bem cedo pela manhã. O dia anterior foi sábado. Para os judeus, o dia anterior, o sábado, ninguém trabalhava, ninguém fazia nada, somente repousava. E no dia anterior ao sábado, a palavra de Deus nos conta que Jesus, ele foi levado à cruz do Calvário, sexta-feira. E ali ele ficou horas pendurado naquele lugar, até que todo o seu sangue escorresse do seu corpo. Ele sendo o Filho do Deus vivo, o apóstolo Paulo em Filipenses, ele deixa muito claro que ele, sendo Deus, ele não usurpou o fato de ser a Deus, ele quis vir aqui, ele desejou vir aqui entre nós. Ele poderia ter desistido da cruz, ele poderia ter desistido daquele lugar que pertencia a mim e a você, porque nós éramos os pecadores, nós somos os pecadores. Mas ele não desistiu, ele foi fiel até o fim. Ele sabia que ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do homem. Ele sabia que ele era o Cordeiro que Isaías 53, há muitos anos antes, havia profetizado sobre ele. Ele não podia desistir, ele tinha que permanecer fiel até o fim, e isso aconteceu. Sexta-feira, Jesus é crucificado entre dois malfeitores, e quando já está terminando o dia, lembre-se, quase 6 horas da tarde na sexta-feira. Para nós, 6 horas da tarde é o final de um dia. Para os judeus, 6 horas da tarde é o começo do sábado. E diziam então, vamos rápido, tiremos ele logo desta cruz e vamos levá-lo logo para o túmulo, porque já está chegando o sábado. E no sábado eles não podiam trabalhar, eles não podiam fazer nada. Então eles correm, eles tiram o corpo de Jesus, que estava ali sem nenhum osso quebrado. Deus não permitiu que quebrassem os ossos dele para que se cumprisse a profecia de Isaías 53, que ele, como um cordeiro mudo, como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, foi lá sem gritar, foi lá em silêncio, entregou a sua vida. Era uma ovelha perfeita, porque um sacrifício que valia era um sacrifício de um cordeiro perfeito. Tinha que ser o primeiro, e ele era o unigênito de Deus, o primeiro de todos. Ele foi em silêncio, entregou a sua vida, e agora eles estavam tirando o corpo de Jesus daquela cruz e levando para uma tumba gelada, uma gruta, aonde depois seria posto uma pedra tampando aquele lugar. E ali a Bíblia nos conta que Jesus permaneceu durante aquele dia de sábado, naquele lugar, para que se cumprisse a palavra dele mesmo, que ele viria, entregaria sua vida a nós, para perdoar os nossos pecados, para nos salvar, para vencer o império da morte, para destruir a morte, para nos dar a vida eterna, mas que no terceiro dia, ele ressuscitaria dentre os mortos, aleluia. Lembre-se que 6 horas da sexta-feira, para mim e para você, é o final de um dia. Para o judeu, é o começo do sábado. Às 6 horas do sábado, que para mim e para você é o final do sábado, para o judeu é o começo do domingo. Então você precisa entender esse pano histórico, esse pano de fundo, que às 6 horas da tarde do sábado, estava começando o domingo. E o texto que nós lemos disse que essas mulheres, elas foram bem cedo, logo pela manhã, Maria Madalena e as suas outras amigas, as discípulas de Jesus. E eu imagino estas mulheres seguindo em direção àquele túmulo bem cedo pela manhã. Por que elas estavam fazendo isso?
A Bíblia nos fala que elas estavam levando incenso, elas estavam levando perfumarias para preparar o corpo de Jesus. Mas por que fazendo isso agora? Porque elas não puderam fazer isso há 2 dias anteriormente, 2 dias atrás. Foi tudo muito corrido, muito rápido. O sábado estava chegando, elas não puderam preparar o corpo do amado Senhor. Ele foi colocado naquela tumba ali, envolto aos lenços. Mas no domingo bem cedo, elas decidem, mulheres que seguiam ao Senhor com todo amor, como muitos outros o seguiram, foram lá, prepararam a perfumaria, prepararam os incensos e foram levar a um túmulo que elas sabiam que estaria fechado. Uma grande pedra foi colocada há 2 dias antes. E eu fico imaginando elas chegando naquele lugar, naquele túmulo, pensando, meu Deus, como nós faremos? Como nós faremos ali, se ao chegar ali, esse túmulo vai ter uma grande pedra sobre a sua porta? Elas estão indo em busca de um cadáver. Elas estão indo em busca de uma pessoa querida que havia morrido. Elas estão indo em direção a um lugar que contém um corpo morto, porque elas traziam nas suas mãos os seus perfumes para ungí-lo. Como eu disse, porque não puderam fazer antes, porque antes era sábado. E no capítulo 23, no verso 26, diz assim, e voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no dia do sábado repousaram conforme o mandamento. Assim, amados, apesar delas, como o resto dos discípulos, terem ouvido que a palavra nos diz em Mateus, capítulo 8, 31, quando lemos, nos fala assim, e começou a ensinar-lhes que era necessário, Jesus, que era necessário que o Filho do Homem, ele está falando dele mesmo, que o Filho do Homem sofresse muito, e ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e ser morto e ressuscitar dentre os mortos depois de 3 dias. Jesus já havia pregado isso, mas elas estavam por um momento envolvidas naquela situação emocionalmente falando. Havia um cadáver ali dentro, que precisava ser perfumado. Eles não se lembraram da promessa, da profecia, eles não se lembraram da palavra do próprio Senhor Jesus. Olha, eu vou entregar-me no madeiro, mas ao 3º dia eu ressuscitarei dentre os mortos. Elas não tinham realmente alcançado ainda a compreensão completa desta verdadeira identidade de Jesus. Porque se elas tivessem, amados irmãos, elas não teriam ido àquele túmulo ungir um cadáver, ungir um corpo naquele lugar, porque elas teriam a convicção, a certeza de que aquele túmulo não continha um corpo morto. Mas elas se esqueceram. Foram ali para se encontrar no meio de um clima de tristeza. Elas poderiam estar indo ali festejar um túmulo vazio, com alegria, mas não foi isso que elas fizeram. Diga à pessoa que está ao seu lado, Cristo vive. Jesus Cristo, amados irmãos, vive, porque Ele está vivo. Quando essas mulheres, elas chegaram ali ao túmulo, elas se deparam com um túmulo cuja pedra que o selava, que o tampava, estava removida. Elas se depararam com um túmulo que estava vazio. O que eu estou dizendo a você nesta hora é que domingo foi o dia em que elas encontraram o túmulo vazio. O nosso Salvador Jesus Cristo já havia ressuscitado na hora que elas entraram naquele lugar. Muitos dizem, Jesus ressuscitou de madrugada. A Bíblia não fala isso.
A Bíblia fala que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e o terceiro dia começa que horas? Às 6 horas. Do que para nós seria o dia anterior, para eles era o início do domingo. Ninguém sabe que horas que Jesus ressuscitou, mas a partir das 6 horas de domingo em diante, até que aquelas mulheres chegassem ali, Jesus seria ressuscitado dentre os mortos. Aleluia. Então é quando elas chegam naquele lugar, Jesus já havia ressuscitado, o túmulo já estava vazio. Um outro evangelista nos fala que Pedro, quando chega naquele lugar, ele se depara que o lenço que cobria o rosto de Jesus, ele estava na cabeceira daquela cama gelada, daquela pedra onde foi posta o corpo de Jesus, e aquele lenço estava dobrado. Ai! Sabe, eu não sei se você conhece essa história. Se você não conhece, eu vou contar para você. Existe um fato histórico entre o povo do Oriente, que diz o seguinte: o dono da casa, o chefe de família, quando ele serve a sua mesa, e os seus empregados, os seus servos ficam à distância, observando, olhando, para que possam agir conforme a necessidade do dono da casa no momento da janta. A história diz o seguinte, que quando o dono da casa que está jantando, ele se levanta e ele mantém ali o lenço, o guardanapo sobre a mesa, desarrumado, significa: não tirem os pratos, não tirem os pratos. Ou melhor dizendo, perdão, eu já encerrei, podem tirar os pratos, já comi, estou satisfeito. Mas quando o dono da casa, da família, ele queria comer mais, ele voltaria, ele sairia por um pouco de tempo, mas ele voltaria a se assentar na mesa, ele dobrava o seu lenço, ele dobrava o seu guardanapo, e aquilo era um sinal para os seus escravos, dizendo assim: eu vou, mas eu voltarei. Aleluia. Era isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Quando Pedro entra naquele lugar e vê o lenço dobrado na cama, Pedro entendeu, e aí ele sai correndo para os discípulos, os amigos, dizendo: realmente essas mulheres não estão mentindo, ele ressuscitou dentre os mortos, ele não está mais aqui, ele nos avisou, nós é que não percebemos, ele vai voltar para os seus. Aleluia. Será que você pode aplaudir ao Senhor nesta noite? Oh, glórias a Deus, ele vai voltar, aleluias. E ele voltou, estavam eles na casa, atônitos com tudo que estava acontecendo. De repente chega mais 2 e disseram assim: nós viemos no caminho, e nós nos deparamos com um homem conversando conosco, falando de coisas sobre o último acontecimento. Não é possível que aquele homem não estava sabendo o que acontecera na cidade. Houve uma crucificação, nosso Senhor foi crucificado. Agora nós entendemos, os nossos corações foram cheios, foram tocados, o nosso corpo foi tocado. Realmente, quando ele falava, nós estávamos falando no caminho de Emaús com o nosso próprio Senhor Jesus. Nós estivemos com ele, aleluia. E de repente diz a palavra de Deus que Jesus entra naquela casa, onde todos estavam ali atônitos, tristes, cheio de dúvidas, alguns se lembrando do que ele havia falado, outros incrédulos como Tomé. E quando ele aparece, Tomé olha para ele, ainda em dúvida, sem muita fé, e Jesus diz: por que você está me olhando, Tomé? Você está com dúvida assim? Olha aqui, vem cá, coloque a sua mão nos furos aonde os cravos foram cravados nas minhas mãos por amor a você. Tomé coloca as mãos, e aí então ele percebe que ele estava diante do próprio Senhor Jesus. Você está crendo porque você tocou? Muitos vão crer, sem mesmo tocar nos furos dos cravos. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Felizes são aqueles que não viveram, mas creem. Querido irmão, você que está aqui nessa noite é bem-aventurado, porque você não esteve, mas você tem crido
através do poder da palavra de Deus, que traz fé no coração do homem. Aleluia. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é algo poderoso. Sabe, irmãos, esse é um evento glorioso que nós hoje estamos celebrando. É um dia exatamente como hoje, que os discípulos e cada crente, eles obtiveram a confirmação da palavra de Deus. Em dia como hoje, os discípulos e todos os crentes obtiveram a confirmação de que o nosso Rei Salvador havia derrotado a morte. Aleluia! Destruiu a morte, os grilhões da morte. A ressurreição de Cristo é o epicentro da nossa fé. Nós cremos em Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Não há outro como Ele. Ele é o único caminho, é a verdade, é a vida. E ninguém vem ao Pai, dizia Ele, a não ser por mim. Se queremos a salvação eterna, se queremos viver eternamente na presença do Pai, Jesus Cristo, Ele morreu e Ele se fez o caminho para que nós chegássemos ao nosso Deus. Aleluia! A ressurreição de Cristo não é uma crença que surgiu na igreja. A ressurreição não é algo que foi inventado pela imaginação dos homens. A ressurreição de Cristo, ela aconteceu. A ressurreição, ela é real. Ela é para todos os que duvidam. As pessoas estavam sem saber, duvidando. E agora o túmulo está vazio. A realidade da sua ressurreição é muito bem clara, é muito bem ilustrada em João 20, verso 27 e 28, que nos diz assim: depois disse ele a Tomé, põe aqui o teu dedo, como eu já mencionei aqui nesta hora, põe aqui o teu dedo, veja as minhas mãos, chega a tua mão para cá, põe no meu lado, veja aqui, aonde foi cravado a lança. E não sejas incrédulo, Tomé, mas crente. E Tomé caiu na presença dele e disse-lhe: Senhor meu, Senhor meu. Querido irmão, diga para a pessoa que está ao seu lado: a ressurreição de Cristo deu vida à sua igreja. Aleluia. Aleluia. Mas amados, embora a ressurreição de Jesus Cristo, ela seja e sempre deveria ser o que nos motiva e nos fortalece, existe também uma grande realidade. Essa grande realidade é que o nosso inimigo, ele tentará por todos os meios possíveis. Quem é o nosso inimigo? Satanás. A Bíblia diz que ele é o diabo, o pai da mentira. Ele é Lúcifer, o anjo de luz. Ele é Satanás. Ele é aquele que caiu, que foi mandado embora da presença do Senhor, foi expulso da presença do Senhor. Ele é a serpente que estava lá enganando Eva e Adão no Éden. Ele é o dragão que o livro de Apocalipse fala no final das revelações. Ele é Satanás. Ele gosta de mentir, o pai da mentira, ele é o pai da mentira. Ele gosta de nos enganar, ele é um enganador. Ele é trapaceiro, ele gosta de nos prender. Este é o inimigo daquele que crê em Deus. Todo que crê em Deus tem um opositor, tem um inimigo, e o seu nome é Satanás. A grande realidade é que esse inimigo é esse que eu estou falando, chamado Satanás. Tentará, por todos os meios possíveis, desacreditar no coração das pessoas a obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. Claro que isso para mim e para você não é novidade. Nós sabemos que o diabo tem feito isso, ele tem enganado as pessoas para que as pessoas não acreditem nisso. Digo isso porque durante o tempo em que Jesus esteve fisicamente aqui na terra, o inimigo tentou destruir a obra de Deus usando os chamados homens de Deus da época de Jesus. Em outras palavras, os escribas, os saduceus, os fariseus, os mestres da lei. Isso é algo que nunca parou desde aquela época. Satanás continua o seu ataque tentando destruir a obra de Cristo, tentando derrotar o povo de Deus.
como tentou e continua tentando alcançar ainda hoje. Agora, como é que ele tem feito isso nos dias de hoje? Digo a você que ele continua a lidar com isso através das suas falsas tradições, que ele vai disseminando no meio do povo, através das filosofias, através dos seus falsos ensinamentos. Ele vai trazendo no coração das pessoas: isso não é verdade, não, o corpo de Jesus foi arrancado de lá, alguém tirou. Foi assim que muitos acreditaram naquela época, para que não houvesse mais aqueles seguidores de Jesus, e ainda assim é hoje. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, verso 8, ele nos adverte sobre isso. Ele diz assim: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e de vãs sutilezas, segundo a tradição de homens. Vocês vão ouvir muitos homens falando isso e aquilo, tomem cuidado, segundo os rudimentos deste mundo, e não segundo a Cristo. Ou seja, eles não vão falar segundo Cristo, porque Cristo é a verdade. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a verdade, eu sou a verdade que vos liberta. Enfim, tem muitas pessoas usando desse versículo como um chavão, até no meio da política, mas não sabem nem o que é, na verdade, o que significa. Seria muito bom que soubessem realmente o que significa e entregassem suas vidas completamente a Ele, que é a verdade, que é a vida, que é o caminho, e que sem Ele ninguém vai ao Pai, sem Ele estamos todos perdidos. Eu não quero aqui me deter muito nesse assunto das tradições, mas olha a sua volta hoje. Hoje foi um dia, eu estava no supermercado, eu vi a quantidade de pessoas comprando chocolate, atrás de chocolate. Eu não sou contra você comer chocolate. Sabe por que eu não sou contra você comer chocolate hoje? Porque a Páscoa para nós cristãos, ela não deve ser comemorada somente hoje. Alô, você está aí? A Páscoa ela tem que ser comemorada ontem, ela tem que ser comemorada amanhã, depois, no ano que vem, todos os dias da nossa vida, porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele está vivo e vive para sempre, aleluia. A nossa Páscoa não acontece uma vez por ano, ela acontece todos os dias, é assim que o crente em Jesus precisa crer e viver. Mas a questão é que as tradições foram enfiando isso goela abaixo das pessoas, elas foram crendo, o paganismo com as suas ideias, foi colocando o coelho na história, foi colocando ali a ideia, né, de vida que os coelhos reproduzem. Depois fizeram uma salada, inventaram ovos de Páscoa, e agora a pessoa principal no cenário da Páscoa é o coelho. Que absurdo! Se ensina tudo na escola, os professores, muitos coitados, têm que seguir ali o roteiro do trabalho, mas se ensina sobre a Páscoa, se faz o coelhinho, põe um ovinho ali dentro, mas não se pode ensinar que a verdadeira Páscoa se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, aleluia. Você sabe aonde começou a Páscoa? A Páscoa começou no livro de Êxodo. A Páscoa começou quando Israel foi liberto do Egito. A Páscoa começou quando Deus chegou para Moisés: prepare o povo, porque hoje será liberada a última praga sobre o Egito. Hoje o anjo da morte vai passar sobre a terra do Egito, e Gósen e toda a terra. E aquela casa que não tiver ali nos seus umbrais, das portas e janelas, a marca do sangue do cordeiro que vocês vão imolar, esta será a Páscoa. Vocês vão imolar e vão aspergir este sangue nos umbrais, quando o anjo passar pela casa de vocês, e ali ele olhar e ver que tem uma marca do sangue do cordeiro, esta casa será intocável, aleluia. O anjo vai passar e ninguém morrerá daquele lugar. E foi justamente isso que aconteceu. Houve uma matança naquelas terras do Egito.
todo primogênito de cada família, cuja casa estava sem a marca do sangue do Cordeiro, foi morto. O povo é liberto, e eles saem rapidamente, porque Deus já havia preparado a eles, dizendo: olha, vocês preparem, coloquem as sandálias nos pés de vocês, se vistam, peguem o seu cajado, se preparem a bagagem, e vocês vão sair rapidamente, muito rápido. Vocês não vão levar nada, somente aquilo que eu der ordem, que eu permitir. E assim eles saem. Esta é a saída do povo. Mais tarde, Jesus, horas antes de celebrar a última ceia, festejando esse dia, a Páscoa, junto com os discípulos. Ele senta com os discípulos e diz: hoje é Páscoa, mas a partir de hoje, vocês vão celebrar a Páscoa desta maneira. Vocês não vão precisar mais celebrar com ervas amargas, vocês não vão precisar mais matar nenhum cordeiro, vocês não vão precisar mais, de maneira alguma, colocar o sangue literalmente nos umbrais das portas. Vocês apenas vão pegar o vinho no cálice e o pão, que simbolizará o meu corpo. E vocês vão fazer isso todas as vezes. Esta será a nova aliança que eu tenho com vocês. Este é o novo pacto que eu faço com vocês através do meu sangue. Jesus estava preparando o coração dos discípulos, dizendo: daqui a algumas horas, isso vai acontecer de verdade. Daqui a algumas horas eu estarei entregando na cruz do Calvário o meu corpo por vocês, no lugar de vocês. Daqui a algumas horas eu vou entrar naquele lugar, eu vou ser cravado naquele lugar e vou receber todas as suas mazelas. Eu vou receber todas as maldições que é sobre vocês. Eu vou receber os teus pecados, toda a condenação que é contra vocês, eu vou receber sobre mim, para que vocês tenham vida, para que vocês sejam livres, libertos e tenham a salvação eterna. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que será derramado por vós. Todas as vezes que vocês tomarem, vocês vão se lembrar disso em memória de mim. Que eu derramei o meu sangue, eu sou o Cordeiro vivo de Deus, que tira o pecado do homem, aleluias. Eu sou o sangue, representado nas portas dos hebreus, nas terras do Egito. Eu sou o sangue que liberta, eu sou o sangue que traz vida e não morte. Eu sou o sangue que tira o peso do pecado, que perdoa o pecado do homem mais vil. Eu, através do meu sangue, sou aquele que dou uma nova chance para o pior homem da face da terra. O meu sangue, ele liberta. Era isso que Jesus, naquela celebração, naquela primeira Páscoa, ou seja, na última Páscoa com os discípulos, e a primeira maneira, o primeiro momento como eles passariam a partir dali, celebrar a Páscoa. Eu sei que você deve estar pensando: pastor, mas os judeus ainda hoje celebram a Páscoa como antigamente. Sim, porque os judeus de hoje, querido irmão, eles ainda não conheceram o verdadeiro Messias, que se chama Yeshua HaMashiach, o Messias de Deus, o Salvador. Eles estão esperando que o Messias deles ainda chegue. Quando o Messias já chegou, ele já morreu na cruz, ele já ressuscitou dentre os mortos, e agora a sua noiva, a sua igreja está à espera para ouvir o som da trombeta, dizendo que Jesus está voltando para buscar a sua noiva, para buscar todos aqueles que entregaram suas vidas a Ele. Por isso que o próprio Senhor diz para que nós oremos por Israel. Por isso que o Senhor não quer que ninguém se perca. Por isso que nessa noite você entrou nesse lugar e você não caiu aqui de paraquedas, mas Deus trouxe você aqui para revelar a você o verdadeiro e genuíno amor dEle que Ele tem por você. Não importa quem você já foi, o que você já fez, não importa que tipo de pecado você já cometeu ou tem cometido, o sangue de Jesus tem poder para limpar você dos teus pecados, aleluias.
E Ele ama você, e ama a mim, ama cada um, a ponto de entregar sua vida. Por isso que João, no capítulo 3, verso 16, na palavra do Senhor, ele diz que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus ama você. Esta é a verdadeira Páscoa. Ele venceu a morte. O inferno todo se preparava, acreditando que estariam destruindo Jesus. Satanás não contava com isso. Ao terceiro dia, aquele que estava morto, aleluia, levantou dos mortos. Aqueles anjos que estavam ali, quando as mulheres chegaram, perguntaram: o que vocês estão fazendo aqui? Aquele a quem vocês estão buscando, aleluia, Ele está vivo, Ele não morreu, Ele não está morto, Ele vive para sempre. Sabe, irmãos, o mais incrível é nós entendermos que Jesus quis fazer algo por aquelas mulheres. Preste bem atenção nisso, eu creio nisso. Aquelas mulheres sabiam que quando elas chegassem naquele túmulo, aquele túmulo estaria fechado. Quando elas chegaram, aquele túmulo estava aberto. E eu não sei se você já parou para pensar alguma vez na sua vida, quem poderia ter tirado aquela pedra? Por que alguém tiraria aquela pedra? Quem seria o responsável para remover aquela pedra? Alguém removeu aquela pedra. Alguém removeu aquela pedra para quê? Para Jesus sair? Será que alguém tirou aquela pedra para Jesus sair dali? Eu não creio nisso. Talvez você até hoje acreditou nisso. Alguém tirou a pedra na hora da ressurreição para Jesus sair daquele túmulo. Querido irmão, Jesus é o Filho do Deus vivo. A Bíblia nos fala que os discípulos estavam na sua casa ainda comendo quando Ele atravessou as paredes e apareceu a eles. Jesus não precisava que ninguém tirasse pedra alguma para Ele sair do túmulo. Pois então, pastor, por que alguém tiraria esta pedra? Eu quero te dizer uma coisa, irmãos, aquela pedra, ela foi removida daquele túmulo, não para que Jesus saísse, mas para que aquelas mulheres, quando chegassem naquele lugar, elas pudessem ver que o túmulo estava vazio, e o corpo de Jesus já não estava mais lá, porque Ele vive para sempre, e a promessa se cumpriu, e a profecia se cumpriu, aleluia. Jesus queria que elas soubessem, aleluia, elas saíram correndo, encontramos o túmulo vazio. Pedro foi o primeiro, correu lá, talvez não estavam muito longe, mas o texto diz que Pedro correu, e ao entrar ali, ele se depara com o lenço dobrado, e ele entendeu o Senhor dizendo para ele: eu voltarei, aleluia, eu voltarei para os meus, aleluia. Querido irmão, Jesus vai voltar. O diabo tem trabalhado para as pessoas desacreditarem nesta verdade, mas a Bíblia diz, e porque a Bíblia diz, nós cremos. A Bíblia, ela é o nosso manual, a Bíblia, ela é o nosso livro de regra, de fé, de prática. Sabe, meu irmão, se eu não creio, se eu não acredito na Bíblia como a palavra do Deus vivo, então eu não posso crer em mais nada e em mais ninguém, porque a Bíblia me leva até Deus, aleluia. O teu Salvador vive. Será que você nesta noite pode ficar em pé e com alegria no teu coração glorificá-lo, dizer: o meu Salvador vive, o noivo vai voltar me buscar,
Ele não vai se esquecer de mim, porque nas suas promessas Ele disse para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar lugar a vocês, eu voltarei, e vocês estarão comigo para sempre, 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 aleluia, glória a Deus. Você pode dizer comigo nesta noite: Jesus Cristo vive, aleluia, o meu Salvador vive, Ele me deu salvação, Jesus te deu salvação. Você nesta noite pode sair daqui um novo homem, você nesta noite pode sair daqui uma nova mulher, você pode ter a sua vida daqui em diante transformada, basta que você ouça, porque Ele bate a porta do teu coração, e Ele deseja entrar e fazer morada dentro de você. Não se ache tão pecador que Jesus não possa te perdoar, porque Ele é o único que pode perdoar pecados, aleluia. Deixa Ele entrar no teu coração.